Olha, hoje eu queria falar, sim, não temos muito tempo, mas eu também quero trazer uma palavra de reflexão que é rompendo com o passado e fazendo história. De todas as mulheres que passaram aí, uma não foi falada. E eu até falei para minha esposa, olha, não falaram de Ana, é por isso que eu vou ter que falar. Eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe, porque eu não vou estar projetando mais nada, senão esse slide. Eu vou querer só fazer uma reflexão textual daquilo que nós temos aqui. E assim, nós fazemos uma meditação sobre algo que é extremamente importante e que a mulher passa. Nós estamos falando sobre o dia da esposa do pastor. Amanhã é o dia internacional da mulher. E hoje eu queria usar o exemplo dessa mulher. Como é que ela rompeu com o passado? Ela cansou de sofrer, ela cansou com toda a humilhação, resolveu dar um basta para tudo e começar uma nova etapa na sua história. E vamos ver como é que foi, como é que era a vida dessa mulher e como é que houve esse rompimento, rompendo com o passado e fazendo história. Por vezes nós ficamos à espera que venha um anjo do céu para mexer as águas, para ser curado. Lembra-se do moço que estava lá no tanque? Ah, Senhor, de vez em quando desce um anjo, o anjo mexe a água, mas quando eu vou, o outro já foi na minha frente. Estamos à espera, que nem o paralítico, à espera que alguém faça alguma coisa por nós. Eu queria desafiar hoje a nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração, e a pensarmos em alguns problemas, algumas circunstâncias, algumas coisas que acontecem na nossa história, não necessariamente igual a esta mulher, porque ninguém passou e nem vai passar a história dessa mulher, mas que seja semelhante e possa alterar a sua história, através da história dela. E diz assim, 1 Samuel capítulo 1, havia um certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim. O nome dele era Elcana, filho de Jeruão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. O que é que isso interessa para nós? Nada, absolutamente, porque nós não conhecemos essa descendência. Mas para as pessoas da época era importante. Então nós não podemos, porque isto não é importante para nós, isso não tem nada a ver comigo, tem. Isto foi escrito num contexto histórico, e por isso tinha toda uma história para provar a realidade que não era ficção. Isto aqui não é ficção, existe uma história familiar. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. O primeiro ponto aqui que eu queria que nós atentássemos é que faz referência a duas mulheres. Ou seja, hoje não temos mais esse costume, mas naquele tempo havia esse costume. O homem adquiria duas mulheres, assim, casava com duas mulheres? Não. Ele casava. E depois de alguns anos, se aquela mulher não lhe desse um filho, lhe era permitido pela lei ter outra esposa para dar descendência. Então, Ana, como apresenta aqui, uma se chamava Ana, ele se casou com Ana. Ana era a paixão de Elcana. Elcana tinha um amor intenso por Ana, era a menina dos olhos dele. Só que chegou um momento em que ela não estava lhe dando os filhos, e ele teve que casar com Penina. O casamento com Ana foi por amor, o casamento com Penina foi por descendência. Foi algo que vai machucar Penina. Vamos aqui com calma, porque nós vamos entender isso. Elcana tem que decidiu, casou com Penina. E logo coloca, Penina tinha filhos, ou seja, o segundo casamento produz filhos, e Ana não tinha. Irmãos, aqui começa a história de uma mulher que já começa a ter problemas no seu casamento por sua limitação de ser mãe. Naquela época, não é como hoje. Tem pessoas que dizem assim, misericórdia, feliz da Ana, que ela não podia ter filhos. Tem pessoas que não querem ter filhos, tem que ser respeitados, tá? Se nós acharmos diferente, nós temos que respeitar. A pessoa diz, eu não quero ter filhos. Tem outras que dizem, eu queria tanto ter filhos, mas eu não posso ter filhos. Ana não podia ter filhos, e isso estava estragando a vida dela, no sentido de ser abençoada. Ela estava como uma amaldiçoada perante os olhos daquela sociedade.
Deus não te abençoou. Se Deus não abençoa, Ele trouxe maldição. Olha o psicológico daquela mulher, olha como é que aquela mulher fica numa sociedade completamente diferente da nossa, né? Que hoje as mulheres podem não ter, tem a questão da fertilidade, tem várias coisas, mas naquela época não tinha nada disso. E diz aqui no versículo 3: todos os anos este homem subia da sua cidade Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Todos os anos havia um ritual na vida deste casal, melhor, deste homem, destas mulheres e dos filhos de Penina. Em procissão eles iam até Siló para adorar o Senhor. Versículo 4 diz assim: no dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Não diz quantos são, mas tinha filhos e filhas. Mas a Ana dava porção dupla ou dobrada, porque amava, apesar, olha aqui o texto vai dizer, o Senhor a tinha deixado estéril. Ana não sabia que o que ela estava passando era do Senhor. Foi o Senhor que interviu. A sua esterilidade não era fruto de uma anomalia, de uma doença, era simplesmente um ato de Deus em deixá-la estéril. Por quê? Nós vamos ver por quê. Mas Deus fez isso com Sara, Deus fez isso com Rebeca, Deus fez isso com Ana, e Deus faz o que Ele bem entender, porque Ele tem propósitos que não revela ao homem. Mas Ana precisava de passar por isso para ela entender aquilo que precisava de viver como mulher. Ana recebia porção dupla porque amava. Olha, se a comida enchesse a alma, as pessoas bem fortinhas estariam bem cheias na sua alma. Mas nós sabemos que muitas das pessoas mais fortes, elas têm doença precisamente. Então, nada que você ingere preenche o vazio da alma. E assim, Elcana, na sua forma de pensar masculina da época, ele achava que por colocar uma porção dupla de comida para a mulher, iria estar lhe satisfazendo. Olha bem a cabeça daquele homem. Mas era a forma que ele pensava. Porque naquela época, dar a porção dobrada era honrar a pessoa. Será que Ana queria comida? Será que Ana queria encher a barriga, ficar com uma barriga cheia? Vamos continuar vendo a história aqui. Agora, o versículo 5 dá como que uma ligação, né? O Senhor a tinha deixado estéril, e porque o Senhor tinha deixado estéril, olha aí agora as consequências, a rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Irmãos, coloque-se no lugar de Ana. Ana é a primeira mulher. Ela não dá filhos, chega a Penina. Logo na primeira semana, no primeiro mês, ela aparece grávida. Aí ela começa a rir da outra. Aí começa a provocar. Ano após ano é uma produção. Aquilo parece coelhos, está produzindo. E ela só provocando a rival. E ela fazia isso porque ela sabia que a outra era estéril. Ela pegava fundo na doença, ou melhor, na ferida da alma que tinha Ana. E Ana começou a ficar passiva. Ela se fazia de vítima e ela tornou-se uma pessoa que tinha pena de si mesmo. Ana se voltou para si mesmo, se fechou em si mesmo e começou a sofrer as humilhações e só entrava, só recebia. Ela estava absorvendo todos aqueles impactos. E diz o versículo 7, por isso acontecia ano após ano. Imagina, todos os anos que iam para adorar o Senhor, Penina começava uma peregrinação de provocações. Agora imagina como é que ficava a cabeça de Ana uma semana antes de saírem para Siló. Já começava a imaginar tudo.
Penina vai me provocar. Sabe-se lá o que essa mulher falava. Só que temos que entender aqui a parte da Penina. Porque olhando só Ana, esquecendo a Penina, nós vamos esquecer que Penina estava fazendo algo, provocando a sua rival, porque ela era também uma pessoa ferida na sua alma. Porque ela casou com Elcana não por amor, mas para ser reprodutora. Ela sabia muito bem que Elcana amava Ana, e ela era somente mãe dos filhos de Elcana. Isso machucava ela, e como é que ela se vingava? Provocando quem não tinha filhos. Ou seja, quem está ferido, sai ferindo também. Quem está machucado, sai machucando também. É uma arma de defesa. Enquanto Ana se retraía, Penina provocava, ela saía para a guerra. Ela era daquelas que ia para a batalha e provocava, porque ela tinha que extravasar a sua raiva também, daquela mulher que era amada e ela não. Por vezes nós olhamos as nossas histórias e temos algo parecido. Temos pessoas que estão sofrendo humilhações e se retraem, e temos pessoas que humilham e estão provocando, mas estão fazendo isso também porque estão feridas, estão machucadas. E nossa visão é normal, nós somos pessoas normais, entramos e dizemos que falta de educação, que grosseria é essa senhora aí, essa Penina, essa mulher aí devia ser erradicada da história. Esquecemos que essa mesma mulher estava sofrendo, diferente de Ana, é verdade. Porque Deus tinha um plano para Ana, e Deus iria cumprir o plano de Ana, mas Ana tinha que ser trabalhada, e ela tinha que passar pelo processo, pela forja, e era essa forja que era provocada pela própria Penina. Ou seja, a rival provocava continuamente a fim de irritá-la, e isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival provocava, ela chorava e não comia. Reação natural de mulher. Choro e fica sem comer, depressivo, não é verdade? Mas também é normal com o homem. Quantos homens estão sofrendo com as humilhações que passam no trabalho, passam na sociedade, e eles só se fecham e às vezes não comem? Como é que Ana reage? Ela fica calada. Parece que ela tem uma humildade, mas na humildade dela era um orgulho escondido, porque ela não queria se manifestar, não queria tomar uma posição. E Deus permitiu que ano após ano ela fosse acumulando amargura e raiva na alma, para ela poder entender que tem que haver um processo de mudança. Ela tinha que romper com o seu passado para ela poder fazer história. E nós vamos ver aqui no versículo 8, interessante as palavras de Elcana. Então seu marido lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Pergunta mais boba que o homem faz para a mulher, né? O homem sabe que a mulher está chorando porque alguma coisa está acontecendo. Ele pergunta: o quê? Por que você está chorando? Estou chorando porque lágrimas saem dos olhos. Não é verdade? Eu não tinha nada que fazer, resolvi chorar, não foi? Eu estava aqui entretida com nada e resolvi, vou chorar. Que pergunta sem graça, não é? Ana, por que você está chorando? Ana, por que você não come? Você não está vendo? Está tudo acontecendo à sua volta e você não vê. Mas Ana cala. Ele ainda vai: por que você está triste? É porque eu estou cheia de filhos. Olha aí, que coisa linda que eu tenho à minha volta. A minha prola que é à minha volta, né? Faltava ela dizer isso, né? Mas ela não. O que ela fez? Se fechou. As perguntas vão se repetindo ao ponto de ele dizer: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aquele homem quis se colocar no lugar de filhos, e ele somente poderia ser marido. Não dá para colocar esses papéis. Não dá. O homem não pode entender isso dessa forma. Esse homem tinha assim, se colocar no lugar de filho. 10 filhos, ele substitui 10 filhos como? Filho sai de dentro da mulher. Casamento é o quê? É sim, eu te amo, e junta, até que a morte se pare. Não é isso casamento?
Casamento é produção, é algo interno, é algo que é trabalhado, é algo que é muito desejado. O filho vai sendo gerado até que sai, e aquele sair nunca sai, porque mãe sempre será mãe. O filho está lá, velho, barbudo, e a mãe me pergunta: cadê o meu menino? É isso ou não é, mães? Cadê os seus meninos? Quando eu falo com a minha mãe, ela diz: como é que você está, menino? Mãe, ela não pode, de forma alguma, colocar o marido no lugar de filho e dizer: ele me substitui os filhos. Não dá. Ana vivia uma vida de medo. Todos os anos aquele medo de ter que encarar aquela caninana, né? Aquela penina que vinha machucar ela, irritar ela, provocar ela. Ela estava ali já sofrendo antecipado, e quando chegava lá, ela ia fazer o quê? Chorar e não comer. E ela repetia aquilo ano após ano, até que tinha que chegar o fim da história. Ana precisava de saber quem era. Ana precisava de conhecer a sua verdadeira identidade. Ana precisava de conhecer os planos de Deus para a sua vida. Ela tinha que entender o propósito de Deus para a sua história. Ela tinha que saber qual é o seu verdadeiro valor. Ana só estava olhando para o que o Penina falava e se esqueceu de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como nós vimos no Salmo 139, Deus me formou, Ele me viu em substância ainda informe, Ele me viu como embrião, e todos os meus dias foram escritos sem que nenhum deles existisse. Deus viu Ana nascer, Deus viu Penina nascer, mas Deus chamou Penina para ser mãe de vários filhos, e Ana para ser mãe do último juiz, queria coroar os primeiros 2 reis de Israel, ou melhor, ungir os primeiros 2 reis de Israel. Era muito maior. Quem são os filhos de Penina? Não sei. Quem são os filhos de Ana? Samuel. Teve mais 3 rapazes e 2 meninas, mas quem? Samuel. Tem 1º e 2º Samuel. E os filhos de Penina, quem são? Penina escolheu fazer uma maldade com a sua rival para se vingar daquilo que ela estava vivendo. Mas Ana chegou a um ponto que ela acordou para a vida. O versículo 9 mostra essa mudança. Diz assim: certa vez, é como se ela pôs um ponto final na história. Quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Ana tomou uma posição. Ela estava lá naquele momento, comendo, chorando, comendo não, ela não comia, petiscando alguma coisa, chorando, remoendo a raiva, amargurada, triste, provocada, irritada. Ela se levanta e diz: basta. E ela foi fazer aquilo que ela devia ter feito, mas só que ela não sabia, porque ela teria que experimentar esse momento do basta. Isso que acontece às vezes na nossa vida, nós temos que nos levantar para um basta. Ela se levantou e ela foi para onde? Com a alma amargurada. Olha aí, não está mentindo aqui, a Escritura está falando como é que ela estava. Amargura de alma, chorou muito e orou muito diante do Senhor. Ela foi e derramou a sua vida, a sua alma, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus traumas, a sua amargura, a sua raiva, o seu ódio, toda a sua frustração. Aonde? Diante do Senhor. Meus irmãos, por vezes na nossa vida nós caminhamos arrastando problemas, dificuldades, raivas, coisas que nos vão amarrando, nos fazendo perder a identidade, nos fazendo perder o sentido da vida. Não sabemos quem somos, não sabemos para onde estamos indo, não sabemos o que queremos. Tem gente que diz: eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu talento, eu não sei o que Deus quer na minha vida, eu não sei, mas é hora de você se levantar e colocar tudo para Deus e pedir a Deus a orientação.
tal e qual como Ana fez. Ana se levanta e abre a boca em choro diante do Senhor, e a sua boca só se mexia, mas ela chorava diante do Senhor. Tal era a agonia da sua alma. Ela estava em agonia de alma diante do Senhor, e ela chorou, derramou. E o interessante é que o grito dela era o grito da alma, não saía palavras. Era tanto sufoco que ela não conseguia pronunciar palavras. E Eli estava lá na cadeira, estava gordão já, o Eli estava lá sentado na sua cadeira, olhando, e começou a apreciar aquela moça lá. Ele disse: acabou de comer, está bêbada. Olha a noção do profeta. Comeu, está ali, ela deve estar com todos, né? E ele se esqueceu de que ela estava diante do Senhor, não estava diante dele. E ela estava fazendo um voto a Deus. Ela estava reconhecendo o Senhor como o Deus dos exércitos, o Deus que pode dar atenção, o Deus que pode ver a humilhação, o Deus que pode lembrar da serva. E ela diz: se me deres um filho, não vai ser meu, vai ser teu. Se me tirares desse sufoco, eu não quero para mim, eu não quero nada para mim, eu quero para ti, Senhor. Eu não quero que aquilo que o Senhor vai dar seja objeto do meu amor, da minha proteção. Não, eu vou abrir mão desse presente lindo, maravilhoso, e vou consagrar para o Senhor. Eu não vou tê-lo comigo, eu vou dar para o Senhor. Você imagina o que a mamãe falar uma coisa dessas? Consagrar ao Senhor aquilo que o Senhor dá, para tirar a humilhação e a vergonha, aquilo que era terrível para ela, símbolo de não ser abençoada, como se fosse uma amaldiçoada. E aí tem o nosso querido Eli, viu ela orar. Quanto tempo ela ficou? Não sei, o tempo necessário até ela esgotar tudo o que tinha que dizer perante o Senhor. Quanto tempo tem que durar uma oração? O tempo que você precisar de orar e falar com o Senhor. Não existe um tempo definido, uma hora definida. Abra o teu coração, fala. E diz aqui que Eli pensava que ela estava embriagada. Olha o que ele diz: até quando você continuará embriagada? Abandone esse vinho. A resposta dela diz: não se trata disso, meu Senhor. Olha a simplicidade de Ana. Pelas palavras dela, nós vimos que ela era uma mulher muito humilde. Ela era uma mulher muito sábia. Mas mulheres humildes e sábias também podem sofrer muito. Às vezes a gente pensa que mulheres humildes e sábias não sofrem tanto, sofrem iguais a qualquer outra. Ela sofre igual Penina sofria, só que Penina tinha uma atividade diferente. Ela avançava, ela provocava, aquilo saía dela, ela extravasava. Ana não, ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada. Minha alma está angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. E diz mais: não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Vemos aqui algumas palavras muito interessantes. O relacionamento dela com o profeta e o relacionamento dela mesmo com o próprio Deus. Eu estava orando, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor, eu estava colocando a minha angústia, a minha tristeza diante de Deus. Ela utiliza: eu não sou uma mulher vadia, eu não sou uma mulher alcoólatra, eu não sou uma mulher perversa, eu sou uma serva do Senhor. As palavras dela calaram o profeta. E ele diz: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Irmãos, quando Ana se levantou, ela não tinha certeza de nada, mas ela se levantou para mudar. Ela não sabia o que ia acontecer,
Mas ela se levantou e disse: eu vou pôr ponto final nessa história, eu vou me derramar diante do Senhor, eu vou fazer um voto perante o Senhor, eu vou abrir mão de tudo aquilo que está para trás, eu vou romper com o meu passado, eu não vou arrastar o meu passado comigo, eu quero fazer história, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que virá, mas eu quero. E o interessante é que no versículo 18 diz assim: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, e o que ela fez? Comeu. Tristeza se foi, angústia se foi, medo se foi, culpa se foi. Ela fez as pazes com ela mesma, fez as pazes com a Penina, fez as pazes com o marido, fez as pazes com a vida, fez as pazes com Deus, e disse: eu vou comer, está na hora de um bom rango agora. Já entreguei tudo para Deus, agora eu vou seguir meu caminho. Eu não vou chorar mais. Choro fora, tristeza fora, angústia fora. Eu estou caminhando para a minha vitória. Ela tinha? Não. Mas aquele que pede, creia que vai receber, mesmo antes de ter. É isso que a palavra ensina, para você ser grato a Deus por aquilo que você vai receber sem o ter ainda. E Penina, ela estava vendo Ana e estava dizendo: o que é isso aí? Ela comeu aquele pratão. E o que diz a seguir? O seu rosto já não estava mais abatido. Irmão, quando a alma muda, o rosto muda. O coração alegre formoseia o rosto. A alegria invadiu o coração de Ana. Como isso é possível? Pelo poder do Espírito Santo. Isso é possível. Quando a pessoa toma decisões na sua vida, é possível, a história muda. Ela se levanta para uma nova etapa da sua história. Ela não quer mais o seu passado. E ela rompe com o passado, e quando ela se derrama diante do Senhor, o profeta fala com ela, ela se levanta: não é nada disso que o Senhor está julgando, eu estou aqui lavando a alma. Só que ela não podia ficar: e agora, o que vai ser de mim? Ela colocou a sua vida em ação. Primeira coisa, come. Segunda coisa, o seu rosto é lavado, porque as lágrimas têm que ser lavadas. O cabelo tem que ser penteado, não é? Naquele tempo era assim, eles lavavam o rosto, ungiam o cabelo, colocavam tudo bonitinha, saiu ela. E diz assim, no versículo 19: na manhã seguinte, o que eles fizeram? Se levantaram, normal, quem está deitado se levanta, mas se levantou para quê? Para adorar o Senhor. Ana já não vai adorar o Senhor triste, Ana já não vai adorar o Senhor amargurada, Ana já não vai adorar o Senhor com raiva. Ana já está curada, suas feridas foram curadas, tudo foi largado. Ela decidiu: eu não quero mais isso para a minha vida. Ela adora o Senhor e voltam para sua casa em Ramá. Só que ela entra em ação, ela não ficou à espera que as coisas acontecessem assim, por obra e graça, porque só com uma pessoa na história aconteceu assim, por obra e graça, e que isso foi com Maria. Ela teve que entrar em ação, e ela fez a cama. Diz aí, ela teve relações, Elcana teve relações com a sua mulher. Ana se prepara, Ana desafia, Ana vai à procura de Elcana e diz: vamos lá que está na hora. Essa não era uma mulher que baixasse a guarda, não. Ela foi mulher que foi para a guerra e disse: está na hora de Deus cumprir com as suas promessas, e Ele vai fazer isso. E ela arriscou tudo, porque ela cria de todo o coração. Diz aqui claramente: Elcana teve relações com sua mulher, e o Senhor se lembrou. O Senhor se lembrou quando? Quando ela foi lá ter relações com o seu marido. Ela não podia ficar à espera: e agora, Senhor? Quando é que será que vai ser? Será que o meu marido vai querer? Será que não vai querer? Será que vai ser? Não, ela partiu. Ela marca a hora, marca a data, marca tudo certinho, conforme o cronômetro da mulher. E ela tem o seu tempo com o seu marido. E o Senhor se lembrou de Ana. E Ana engravidou. Como é que ela engravidou? Porque ela teve relação com o seu marido. E ela teve relação com o seu marido por quê? Porque ela estava curada. Porque ela já foi para uma relação dizendo: eu vou engravidar.
Ela não vai dizer, será que vai dar certo? Por vezes nós fazemos isso. Não é questão de relação, mas é questão de relacionamentos. Será que vai dar certo? Será que se eu agora for conversar com a pessoa, será que se agora eu tomar essa atitude, vai dar certo? Aí a gente coloca, joga dúvida. E a palavra de Deus diz, aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Faz nada, só vai e vem, vai e vem. E só produz lodo e lama. Aquele que tem fé, ele vai crer e vai colocar diante de Deus a sua expectativa, a sua esperança. Ela engravidou e no devido tempo, quanto tempo normal? 9 meses. Ou seja, a sua barriguinha começou a crescer. O garotinho começou a pular lá dentro e ela começou a glorificar a Deus. No devido tempo, deu à luz e deu o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. E o resto da história você já conhece. Ficou 3, 4 anos, não sei, mamando o bezerrinho. Naquela época os bezerrinhos já eram 3, 4 anos. Estavam em pé mamando, né? Aquilo ali era assim. Quando desmama, ela faz uma roupinha decente e diz, agora, conforme a mãe te ensinou, você vai para Siló e você vai ficar com o profeta Eli. Ela ensinou tudo direitinho. A Ana, durante o tempo, estava amamentando, já estava falando sobre que ele era um servo do Senhor. O teu cabelo não vai ser cortado, a tua barba não vai ser cortada, tudo vai começar a crescer, mas você vai amarrar, porque você é consagrado. E ela começa a falar à criança. Quando a criança é levada para ele, deixa lá, a criança não sai, mamãe, não. Ele fica. Por que ele fica? Porque Ana ensinou o seu filho a ser servo do Senhor. Ela falou para ele, olha, mamãe não podia ter filho, era muito humilhada, mas mamãe perdoou todo mundo, mamãe abriu mão de tudo, rompeu com o passado, e você é minha história, que eu vou contar para todo mundo. Você tem história também para contar, meu filho, você vai ser sacerdote do Senhor, você vai ser profeta do Senhor. Ela nem sabia que ele ia ser o último juiz, mas ela tinha fé que ele seria alguém, a história dela iria mudar. Como é que estamos agindo nós em relação aos nossos medos emocionais que nos fazem paralisar? O que nós estamos fazendo com os traumas do passado? O que nós estamos fazendo com as coisas que nos travam, que nos impedem de avançar? Com medos que não têm nomes, são medos indescritíveis, às vezes tem nomes, né? Medo de desagradar, medo de falhar, medo disto, mas tem medos que a gente nem sabe por que tem. Sentimentos de culpa, a pessoa se sente culpada. Ana se sentia culpada, para ela era terrível, eu não dei filho para o meu marido acha que ele substitui 10 filhos. Nós precisamos de entender quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos de entender que nós agora somos pessoas diferentes em Cristo Jesus. Precisamos saber quem somos, a nossa identidade. Precisamos saber por que estamos aqui, qual o propósito da nossa vida. E também temos que saber por que vamos fazer o que fazemos. É importante termos esse discernimento. Só para você ter uma ideia, o que as pessoas dizem de você não definem quem você é. Muita gente se importa com a opinião pública. Muita gente se importa com o que os outros dizem. Ana viveu assim durante muitos anos, até que ela se decidiu levantar e pôr fim a essa tempestade. O que a Bíblia diz que eu sou? O que a Bíblia diz que você é? É muito mais importante do que aquilo que os outros dizem. Quem eu sou em Cristo? Eu sou uma nova criação. A Bíblia diz que eu sou nova criação, que coisas velhas têm que passar, coisas novas têm que ser feitas. Eu sou filho de Deus. Eu hoje sou filho de Deus. Nessa nova criação, Ele me tornou seu filho. Eu sou amado de Deus.
Deus me ama. Quantas pessoas não se sentem amadas? Mas a Bíblia diz que nós somos amados de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu estou selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Eu não estou esquecido, eu não estou sozinho, eu tenho o Consolador comigo. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu poderia passar agora aqui uma lista enorme do que eu sou em Cristo Jesus. Mas o que você e eu estamos sendo emocionalmente em relação a muitas coisas? Estamos precisando de tomar uma atitude que nem Ana, romper com o passado e fazer história. Se esse for o seu caso, lembre-se, é você quem tem que tomar atitude. Ninguém toma atitude por você. Enquanto Ana chorava, se lamentava, ficava irritada, enquanto Ana estava se angustiando, não mudou a história dela. Foi quando ela resolveu largar o passado, começar uma nova vida, é que a história dela mudou. E é isso que nós precisamos fazer. Você que está em casa, você que vai assistir esse vídeo, como é que está a sua vida? Está amarrada em alguma coisa no passado? Você tem algum medo que não está deixando você avançar? Larga esse medo, larga essa culpa. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, não um espírito que produz temor ou covardia, mas um espírito de poder e de autocontrole. Esse é o espírito que nos foi dado. Também a culpa. A Bíblia diz claramente: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem pode acusar você? Quem pode acusar você? Se nós queremos mudar, nós temos que aprender também a perdoar e a pedir perdão. E é preciso ter pressa, porque quem não perdoa não é perdoado, e quem não pede perdão vive angustiado. Precisamos de pensar e refletir sobre isso. Ana tomou as atitudes necessárias para mudar a sua história. Que Deus nos dê graça para entender isso e tomarmos as atitudes necessárias para mudar a nossa história, para nós buscarmos a verdadeira identidade que Deus nos deu, o verdadeiro propósito para o qual estamos aqui na terra, e saber que aquilo que estamos fazendo não é para ser aplaudido pelos homens. Nós estamos buscando a glória dos homens, porque tem gente que vai elogiar você e vai ter gente que vai criticar você. E eu já digo, eu estou pouco me importando com as críticas. Sabe por quê? Porque as críticas revelam aquilo que as pessoas são. As críticas revelam claramente aquilo que as pessoas são. Elas estão criticando, é aquilo que está dentro delas. Eu só recebo a crítica. Estou falando de crítica destrutiva, irmão. Não estou falando de crítica construtiva. Tem muita crítica construtiva que nós precisamos receber. Estou falando daquelas críticas que querem pôr você para baixo, como essa mulher fazia com Ana, para destruir. E por vezes nós deixamos que isso seja mais importante do que aquilo que a Bíblia diz para a nossa vida. Deixe Deus ser Deus na sua história. Busque a sua alegria em Deus. Não é nas palminhas, não é nos likes, não é temos os likes, temos tanta coisa, né, que as pessoas agora estão fazendo, né, visualizações. Às vezes a pessoa fica satisfeita com pouco. Deus não chamou a gente para fazer pouco, não. Nós fomos chamados para fazer muito para a glória de Deus. Ana decidiu. Decida você também fazer história. Rompa com o passado, fazendo história. Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe quanto nós precisamos de nos derramar diante de Ti. Os nossos medos, as nossas angústias, a nossa raiva, aquilo que atrapalha a gente de
ter essa identidade da nova criatura, de sermos como Cristo, de termos o bom perfume de Cristo, de exalarmos o sal e a luz que ilumina esse mundo. Pai de amor, por amor de Ti, sonda e conhece os nossos corações e fala-nos, ó Deus, daquilo que precisamos fazer, das atitudes que precisamos tomar para deixarmos essa vida insignificante que às vezes a gente se acomoda por críticas, por pessoas que desqualificam-nos, por coisas que nós julgamos que são importantes e no fundo não são tão importantes, porque aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário através do seu Filho é que é importante para nós. O Senhor nos deu uma nova identidade, nós agora temos a marca de Cristo em nós, o Espírito Santo está em nós, nos selou. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, se alguém está sentindo essa tristeza, essa amargura na vida, não está conseguindo prosperar espiritualmente, emocionalmente, está preso no seu passado, que o Senhor ajude-nos a entender isso e a romper com esse passado, para que a nossa história seja uma história de sucesso para a glória do Teu nome. Eu te peço essas bênçãos, também te peço, ó Deus, por essa semana que se inicie, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê a luz do Teu Espírito para fazermos somente o que for da Tua vontade para a glória do Teu nome. Livra-nos, ó Deus, de homens maus, de pessoas que nos desprezam e que nos fazem mal. Livra-nos de pessoas que tentam destruir a nossa esperança. Dá-nos a sabedoria para enfrentar todos esses desafios. Nós te pedimos, ó Pai, ilumina os nossos olhos do entendimento, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Leva-nos na Tua paz, concede-nos uma semana abençoada. Nós oramos assim agradecidos no nome do Senhor Jesus. Que a graça desse Jesus bendito, o amor do Pai eterno e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós aqui presentes, você que nos assiste e o povo de Deus à face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Queridos, uma boa semana para todos. Deus te abençoe rica e poderosamente. Você que nos assistiu, sinta essa vontade para fazer a sua inscrição no canal, ativar as notificações e a compartilhar esses vídeos. Se falou ao seu coração, compartilhe. Dê para outras pessoas essa oportunidade. Que Deus abençoe você e a sua família, hoje e para sempre. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos.